Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Ana Intimista. Se você caiu de paraquedas, o meu nome é Ana Lima e a gente vai conversar sobre o livro dessa mulher que é esplendorosa, chamada Isabel Allende. Hoje a gente vai conversar sobre A Casa dos Espíritos, o primeiro livro da escritora Isabel Allende, que ganhou meu coração esse ano. Li o livro A Filha da Fortuna, me apaixonei por ela, então tô assim, meio obcecada por essa autora. Tenho na estante 3 livros ainda para ler e recentemente comprei o último lançamento dela, que saiu aqui pela Porta Editora. Spoilers dos próximos vídeos. A minha experiência com esse livro, A Casa dos Espíritos, não foi a mesma, infelizmente, que aconteceu com o livro A Filha da Fortuna. Na mesma, a autora fez eu enredada na sua escrita, eu consegui ficar muito submersa, mas foi um livro que eu não sei se eu vou conseguir fazer sentido nessa resenha, né? Foi um livro que me deixou com uma sensação de angústia, sabe? Uma sensação de falta de ar durante a leitura inteira. Foi um livro que quase desisti de ler. Tem momentos em que eu não sei quem é que tá contando a história. A primeira sensação que eu tive foi essa, de não saber quem que tá contando a história, qual é o personagem, se tem um narrador, se não tem. Mas, por ser um primeiro livro da autora, talvez ela estivesse ali trabalhando, né, o que ia ser A Filha da Fortuna. Então, assim, é uma percepção minha. Talvez por ser o primeiro livro da autora, isso tenha melhorado nos livros posteriores, né? É um livro best-seller. Tem uns que amam, tem uns que não amam. No início, o título me assustou um pouco, né? A Casa dos Espíritos. Depois, eu fui perceber que tinha um realismo fantástico ali dentro daquela história. E ela conseguiu me prender com o enredo, né? A gente vai acompanhar a trajetória, a vida de Esteban Trueba e da Clara Del Valle, e aí a gente vai acompanhando as coisas que aconteceram nesse casal, depois, né, o casamento deles, e muitos anos depois a gente vai acompanhando até a velhice, e não é spoiler porque tem na sinopse do livro, e até a própria, tem algumas edições que, se você for olhar a capa, essa edição que eu comprei, você vai ter um spoiler imenso do livro na capa, acompanhar esse cotidiano e as coisas que o personagem, o Esteban, fez e praticou, pra mim como mulher foi muito difícil de assimilar. E por muitas vezes eu me questionei como é que ela consegue escrever isso tão bem, assim, sabe? Com tanta propriedade, porque são atos masculinos, né? E, cara, foi muito difícil, vou ser sincera. Foi indigesto, foi incômodo pra mim a leitura desse livro. Tive muitos momentos de parar. A última cartada, né? Eu falei desse livro no último vlog porque foi difícil, assim. Eu também não tava sabendo muito pra onde é que ela ia com essa história toda, sabe? E aí eu assisti uma live dela pela Porta Editora e eu comecei a entender um pouco, né? Ela conta ali, tem um pouco da vida dela dentro desse livro, né? As cartas que ela trocou com a mãe. A gente vai percebendo como ela se doou na escrita. Então, por isso, eu dei mais uma chance à leitura, mas foi um livro que, sim, não é que ele seja mal escrito, que a escrita da Isabel Allende é maravilhosa. A construção dos personagens, a construção da trama, ela faz de um jeito que eu não sei como é que ela foi escritora tão tarde. A gente tem a sensação de que ela já podia ter escrito há muito tempo, sabe? Porque é muita propriedade o que ela faz. Além de que ela, todo dia, 8 de janeiro, se eu não estiver errada, ela senta para escrever um livro. Ali é tipo um ritual que ela tem. Eu achei isso interessantíssimo. Então, 8 de janeiro, se isola do mundo e começa a escrever mais uma obra. Achei interessante isso. Tem muitas pessoas que ela diz da família dela dentro dessa história, então a gente só pode pensar que tem coisas que aconteceram que são verdadeiras e que acontecem nessa história na vida dela, mas isso é uma parte. Pra mim foi um gatilho imenso, algumas cenas, teve cenas que eu tive que realmente passar porque eu não tinha estrutura emocional pra ler. O Trueba é uma das pessoas mais, um dos personagens que, assim, ganhou de personagem ruim, assim. Eu detestei esse personagem, do início ao fim, porque quando a gente termina a história, a gente percebe que tudo que aconteceu foi culpa dele. Então, assim, o que mais me assustou nesse livro, no primeiro momento, foi o título, né? Casa dos Espíritos. Mas eu pude ver que os espíritos não é o que amedronta, e sim as atitudes humanas. Claro que tem um fundo histórico dentro dessa obra. No Chile estava acontecendo uma grande revolução nesse período em que ela criou a história dela, e a gente pode acompanhar um pouquinho disso e as atrocidades que aconteceram, mas foi difícil. Eu não consegui, diferente da Filha da Fortuna, eu não consegui sentir simpatia por nenhum personagem, além do irmão gêmeo da Clara, e que não apareceu mais no final, né? Spoilerzinho aqui básico. Mas foi a única pessoa sã que eu vi
que tinha ali. As mulheres só pensavam em relacionamento, só pensavam... Não teve nenhuma heroína forte, assim. Senão a Clara, mesmo avoada do jeito que ela era pra mim, era o pilar mesmo. Foi a única heroína que eu vi, entre aspas, ali, mas porque ela conectava a família inteira, né? E as pessoas ao seu redor. Mas fora isso, não. Foi uma experiência estranha terminar esse livro, porque a sensação que eu tive de angústia, sabe? Às vezes o autor ele consegue amenizar as coisas no final do livro, né? Mas eu não senti isso. Eu terminei o livro ontem, às 12 horas da noite, e eu senti uma vontade imensa de chorar, assim, porque... Eu não sei se alguém que leu esse livro, me conta aqui nos comentários se vocês sentiram a mesma coisa, ou se não, ou então eu sou muito sensível. Mas não foi um chorar de emoção, de tristeza, foi um chorar de angústia, sabe? De uma vontade de fazer justiça, sabe? Eu não sei... Não sei se é loucura. Eu não sei nem me expressar. Olha, eu peço desculpas. Essa resenha é muito quente. Deveria esperar alguns dias, deixar a obra sentar em mim e eu poder fazer mais lucidez. Mas eu queria falar sobre esse livro e não tinha com o que falar. Então, tipo, vamos sentar e vamos gravar, né? Se fizer sentido pra alguém, eu já fiz muita coisa. Eu não consegui sentir simpatia por ninguém. E foi a primeira vez que eu fiquei feliz quando uma história terminou. É difícil, assim. Eu queria mesmo terminar. Eu podia ter parado a leitura, mas não quis. Eu quis saber até onde ia. Foi muito difícil, indigesto, ver como terminou. E eu acho que talvez esse seja foi o objetivo da autora, porque para mim como mulher foi muito difícil, uma sensação de desconforto. Eu precisei pegar um livro de fantasia para continuar lendo, para conseguir dormir. Pode ter sido por vários fatores, né? Pode ter sido pelos gatilhos que tem no livro. Essa foi minha experiência com esse livro. Eu não sei a experiência de outras pessoas. Para algumas pessoas eu sei, foi um livro magnífico e que gostaram bastante. Para outras não. Talvez essas pessoas tenham sentido, eu estou sentindo o que essas pessoas sentiram. Talvez esse seja o objetivo da autora, né? Fazer com que as pessoas sintam isso, principalmente as mulheres, porque a Allende é uma feminista declarada, então a gente vê isso nos escritos dela, e se você parar pra assistir alguma entrevista dela, você vai perceber isso, e ela é uma mulher apaixonante. Eu tava a ponto de desistir dessa leitura, vou falar a verdade, a ponto de desistir, porque tava sendo difícil, incômoda, indigesta pra mim ler as coisas que eu tava lendo. É até difícil de acreditar que é uma mulher escrevendo um livro tão incômodo para outra mulher. Talvez seja isso, né? Talvez é isso. E só uma mulher pode entender onde dói, né? Onde a ferida dói, entendeu? Então, você ser subjugado, você não conseguir fazer as coisas por você, esperando ir até o lado daquele período da mulher romantizar tudo, sabe? Eu pensei assim, eu vou terminar o livro com a Isabel Allende. Eu comecei com um livro maravilhoso dela, que fazia tempo que eu não ficava tão imersa, tão louca para terminar uma leitura, que eu tava numa ressaca literária, tava saindo, e ela me tirou dessa ressaca literária. Então eu pensei assim, vou terminar o ano lendo Allende para fechar com chave de ouro, mas infelizmente não foi assim que aconteceu a sensação desse livro nesse momento. Não era o momento para mim ler ele. Mesmo assim, eu dei 4 estrelas. Eu gosto de vir aqui sentar e falar com euforia que eu gostei daquele livro, e eu não sei dizer hoje se realmente eu gostei desse livro ou não. Eu acho que talvez eu tivesse sido melhor eu esperar um pouco para poder assentar essa história dentro de mim, para poder falar sobre ela, para dizer se gostei ou não. Mesmo assim, eu dei 4 estrelas porque, não só por ser Allende, mas porque foi uma experiência muito diferente pra mim. Parece que esses livros que eu tenho que acompanhar a vida de um personagem, de uma família, por algumas gerações, né, tipo adulto e depois casar, isso me desgasta um pouco, assim, eu não sei. Talvez não seja leituras que eu goste. Já é a segunda viver também do Will Ha. Eu também vivi algo do gênero em que eu acompanhei o personagem, né, o Fulgi. Tem uma resenha desse livro aqui. Eu senti quase a mesma coisa, mas a diferença, no final do livro, ele dá um término até bonito pra história, né? Mesmo com todos os sofrimentos. E aqui a gente não vê, terminou o livro e eu não senti um quentinho no coração, sabe? É um livro que, sendo lido pra mulher, vai ser um soco no estômago e incomoda pra caramba. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeo. Uma é uma escolha minha e a outra é do patrão. A gente se vê nos próximos vídeos do canal.